Olá, eu sou o Rodrigo Duetti, sou psicólogo clínico, terapeuta de casais, professor, supervisor, e hoje nós vamos falar sobre traição. Sobre a traição física, sobre a traição sentimental. E quero passar a palavra para a nossa grandíssima e amada apresentadora, Malagueta. Olá, Rodrigo, é um prazer estar com você mais uma vez. Pessoal, meu nome é Raquel Malagueta, sou terapeuta sexual, terapeuta de casais também. E hoje o tema está muito polêmico, vamos falar sobre traição. Você que está nos assistindo, já foi traído? Tem medo de ser traído? Ou já traiu? O que é que você tem a nos dizer sobre esse tema? Lembrando que você pode dar a sua opinião através do nosso Instagram e do nosso WhatsApp. Nós vamos deixar aqui, se você sempre tiver alguma coisa para sugerir ou comentar sobre o tema, mande para nós, porque a gente vai estar respondendo aqui. E sobre esse tema de traição, Rodrigo, é um tema tão delicado, né? Delicado, triste, a gente estava até comentando aqui, não é, Raquel? A gente tá triste hoje. A gente nem fica tão assim empolgado para falar disso, porque é um tema bastante triste, bastante amplo e bastante doloroso na nossa prática clínica, né? E aí a gente olha para isso e vê, e tem muitos questionamentos dos nossos telespectadores que nos trazem, né? E a gente sempre vai agradecer isso. E uma das perguntas que nos fizeram é quais são esses tipos de traição. Hoje, nesse programa, e a gente decidiu isso na pauta um pouco antes, porque como o tema é extremamente entristecedor e vasto, tá? Nós vamos ter um primeiro programa falando sobre traição, que seria a traição física, tá? Aquela traição que envolve sexo, e a traição emocional. E nós vamos ter um outro programa, que a Raquel sugeriu, falando sobre os outros tipos de traições que também são muito comuns na nossa prática, tá? Então o nosso enfoque hoje é a traição física, tá? Que é aquela que mais é denunciada nos relacionamentos, quando as pessoas se envolvem em outros relacionamentos, sejam físicos ou emocionais, porque hoje também a gente pode não ir lá e transar com alguém, mas a gente também pode só se relacionar, seja virtualmente ou ter uma paixão platônica, que acontece muito. Não é isso, Malagueta? Sim, sim. E realmente é um tema muito, muito grande, né, gente? Muito vasto. E com certeza eu pego muitos desses casos, eu acredito que o Rodrigo também. E hoje nós vamos focar isso na traição mais consolidada. E, Rodrigo, pela tua experiência clínica e até a experiência ou opinião pessoal, quais são os motivos que você acha que leva uma pessoa a trair? É muito interessante, Malagueta. Por quê? É muito subjetivo, porque as pessoas têm homens, de uma forma geral, têm uma liberação maior para traição. Infelizmente ou felizmente, isso é cultural. Tá? Mas o que leva essas pessoas a traírem, às vezes é só desejo sexual, às vezes é vontade de apimentar o relacionamento, às vezes é vontade de manter o relacionamento, porque tem muitos relacionamentos que só sobrevivem, e quando eu falo isso as pessoas ficam chocadas, só sobrevivem porque um ou outro, ou os dois têm amantes, tá? Então, é muito subjetivo a gente olhar para os motivos, né? Tem fatores biológicos, tem fatores morais que influenciam ou não a traição, então é muito mais complexo. O que eu posso falar, Malagueta, e eu noto, independente de ser questões biológicas, questões físicas, é um rompimento num contrato. E aí eu posso ter desejo sexual por outras pessoas, as pessoas têm desejos sexuais por outras pessoas, mas quando a gente fecha um contrato, que é um contrato monogâmico de exclusividade sexual, independente do que a gente acha disso ou não, eu rompo um contrato. E aí eu vou me machucar e machucar o outro. Então o ato de vontade é o que faz toda a diferença, seja na terapia, seja na vida. Faz sentido? Faz muito sentido. Alguns anos atrás, eu dava muita palestra sobre temas mais polêmicos, como poliamor, troca de casais, né? Esses outros tipos de temas. E lá, mas nós vamos ter programa sobre isso, não vamos, Raquel? Vamos fazer, gente. Vocês querem? Fala lá no nosso Instagram se vocês querem esse tema polêmico. E eu lembro que eu falava muito sobre a ausência da monogamia. Eu vou ser bem sincera, Rodrigo, não acredito. Acredito que sim, certos tipos de personalidades podem ser mais monogâmicas. Mas você pode amar o seu parceiro e ter aquela vontade de estar com outra pessoa. Às vezes uma atração, às vezes para realizar um fetiche. Até na masturbação, Raquel. Até na masturbação. Sabe? E será que isso é traição?
E aí? Depende muito do contrato que você fez com a pessoa. E esse é o grande problema, porque muitas vezes esse contrato não fica tão claro. Até que ponto eu posso ir, né? Porque geralmente você só vai saber se aquilo te magoou quando acontecer, né? Poxa, eu não sabia que ele conversar com o ex, pra mim, me machucaria tanto. Seria porque tem gente que só do cônjuge manter um contato, às vezes de uma conversa com o ex, pra o atual já é uma traição. Então, algo que eu sempre digo nas minhas palestras, não sei se você concorda, Rodrigo, mas eu acredito que não é o amor que mantém o relacionamento, não é o sexo que mantém o relacionamento. O que mantém o relacionamento é o compromisso. O compromisso e a vontade de se manter juntos. Isso. Porque eu sempre brinco e falo, e acho que é muito real, o maior desafio do adulto é manter uma relação estável, saudável, e criar filhos, né? E aí quando a gente fala de infidelidade, de ciúmes, nós estamos falando dessa mantenedura desse relacionamento, que nem sempre é fácil. Aliás, nunca é fácil. E agora, aconteceu a traição. E aí, Rodrigo, tem perdão? Tem como retornar ali a saúde do relacionamento? Qual a sua opinião clínica sobre o pós a traição? Malagueta, a gente entende como uma quebra ou como uma crise. E toda crise é entendida como uma oportunidade. Então, o que geralmente os pacientes escolhem? Né? Tem dois caminhos e, como tudo na vida, tem ônus e bônus. Então, vamos continuar juntos ou vamos continuar separados? Se formos continuar juntos, qual é o contrato? Tá? Como que nós vamos continuar juntos? Vamos nos manter fiéis e monogâmicos e exclusivos? O que não é muito real, porque a gente entende na biologia que os mamíferos, de uma forma geral, não são monogâmicos, tá? Mas existe aí o ato de vontade. Então, se eu tenho desejo, se eu tenho vontade de ficar com outras pessoas, eu vou escolher em algum momento se eu vou dar sequência a isso ou não. Como que a gente vai fazer? Através de um novo contrato. E é muito difícil fazer isso, Malagueta, porque gera um desequilíbrio. A parte que traiu sempre vai ser devedora da parte que foi traída, né? E aí fica nesse desequilíbrio, e aí muitas vezes o casamento, ele até passa pela traição. Ele continua após a traição ou a infidelidade, mas ele não passa por esse desequilíbrio, porque está sempre um devendo para o outro. Eu trabalho isso muito na clínica. Essa é uma das leis de Bert Helling, né, que é nosso querido pioneiro da constelação. E quando alguém me pergunta, né, no consultório, quando eu trabalho isso com casais, traição tem perdão? Eu até falo, tem perdão, mas quando você perdoa, você às vezes se sente superior a outra pessoa. E aí você rebaixa ela. Então a gente até brinca, tem perdão, mas você vai ter que devolver, né, para equilibrar a balança. Não devolver na mesma moeda. Por quê? Por exemplo, tá aqui a balança, o seu parceiro te traiu, ele está em dívida com você, ele quebrou ali um compromisso. Se você fosse vingar e trair dele, você vai ser pior do que ele, porque você vai estar devolvendo ainda com vingança. Então, sempre vai ser uma disputa ali de balança e não vai dar certo. De acordo com a teoria de Bert Helling, você precisa devolver na mesma moeda, mas um pouquinho a menos. Então, por exemplo, eu lembro daquela novela que tinha o Cravo e a Rosa, quando o Petrucco tinha traído a Catarina. Uma das maneiras que ele se sentiu perdoado com ela é quando ela fez um escândalo. E ela fez um escândalo e jogou as roupas ali dele, né, pra todo lugar. Ela falou assim, nossa, nesse momento eu senti que ela me perdoou, porque ela também fez alguma coisa pra demonstrar que ela também não é perfeita. Reequilibrar. Tem mulher que gasta o cartão de crédito do homem, né, me traiu, agora também você vai ver. Pega o cartão de crédito e gasta lá 10 mil, faz ele ficar endividado, mas naquele momento ela sente que equilibrou a balança, né, faz trocar de casa, trocar de carro, alguma coisa assim. Então pense um pouco a respeito como você poderia equilibrar a balança, senão pelo resto da vida você vai ficar jogando na cara dele que ele fez algo de errado. E isso não vai ser saudável para o relacionamento. E a dica, Raquel, é justamente perguntar para o outro o que eu tenho que fazer para que você se sinta menos injustiçado. Né? E aí, dependendo do que a outra pessoa falar, a gente vai escolher. Isso é um contrato, tá? É um recontrato, na verdade. Que aí, o que eu posso fazer para que você se sinta menos injustiçado, tá? Porque aí fica uma coisa verbalizada, não precisa
desequilibrar mais para um lado, seja o financeiro, seja o lado do ciúme, que é muito comum nessa fase do casamento, porque como a pessoa já foi traída, ela vai ficar desconfiada e sempre buscando aprovação. Então, o que os dois podem combinar para manter o relacionamento? Muito bacana. E no próximo bloco nós estaremos com a doutora Fernanda, né, que é uma psicóloga especialista nessa área de traição, que vai nos ajudar, nos auxiliar e responder também as perguntas dos nossos telespectadores. Então, te vejo lá. Nós sabemos que escolher não é uma tarefa fácil e começa desde cedo. Sabemos também que uma boa educação ajuda nas escolhas certas. Inovando no campo da educação, dos valores e da cidadania, o Colégio Praxis Flamboyant tornou-se referência em ensino-aprendizagem. Além da educação no período matutino, educação infantil ao ensino médio, o colégio oferece o período integral para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, primeiro ao 5º ano, e o período vespertino para a educação infantil. Nosso diferencial para o ensino em tempo integral é suprir a necessidade das famílias. Colégio Praxis Flamboyant, educando com princípios. Avenida Jorge Martins, Alto da Glória, Goiânia. Telefone 3281-1544. Netflix fez com que hoje quase não se encontre mais lojas de vídeo e bem menos pessoas vão ao cinema. Booking coloca em xeque as agências de turismo. Google inutilizou as páginas amarelas. Airbnb aterroriza os donos de hotéis. O WhatsApp é uma ameaça para as operadoras de telefone fixo e celular. As redes sociais para os meios de comunicação. Uber para os taxistas. A OLX está acabando com os anúncios dos classificados. A Tecnoseg, com a portaria remota, transformou o sistema de portaria convencional. Quanto tempo você acredita que durará o seu emprego em sua forma atual? Você está assistindo TV Metrópole. Voltamos agora do intervalo e recebendo para o nosso quadro Cadeira Elétrica a psicóloga especialista em terapia de casal e família, doutora Fernanda Machado. Seja muitíssimo bem-vindo, Fernanda. É uma honra e uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda, Fernanda, para falar sobre esse tema tão polêmico, né, gente? E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho pra gente. Você é psicóloga clínica, atende casais, como é que é? Para mim também é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga e terapeuta de casais e família, né? Então esse tema da infidelidade está sempre presente no consultório. Eu atendo casais há mais de 17 anos e a gente acompanha o sofrimento, quer dizer, é um tema polêmico, né? Vocês me colocam na cadeira elétrica, então assim, tá tudo certo. Mas é realmente um tema que está sempre presente no consultório e será um prazer debater e trazer um pouco sobre as nuances da infidelidade aqui. Muito bem, doutora Fernanda, vamos começar com as perguntas, tá? Relacionada à infidelidade, quais são as queixas mais frequentes que você recebe no consultório? Se são queixas de pessoas que foram traídas, queixas de pessoas que querem trair e não têm coragem, tá? E medo das pessoas serem traídas, que aí gera aquele ciúme que a gente conhece. Né? Como é que é isso para você na prática? Olha, na prática clínica depende da demanda, né? Quando o paciente vem individualmente, ele vem com essas questões que você falou. Eu estou num processo difícil no casamento, existe alguém que está me atraindo, eu estou com um desejo de trair, mas eu tenho medo, né? Ou o contrário, né? Eu estou com ciúme do meu parceiro ou da minha parceira, eu estou realmente com medo de ser traída. Então essas duas aparecem muito quando o paciente procura individual. No casal, o que é mais comum é a traição que aconteceu, né? Então o casal vem procurar geralmente após uma traição e com um sofrimento muito grande.
né? Então esses temas aparecem, esses temas são do ser humano e eles vão aparecer frequentemente no consultório psicológico, né? E que bom que essas pessoas vão até o consultório buscar ajuda, porque é um tema que envolve muitos sentimentos, né? Muita complexidade e relacionar não é fácil. Então essas coisas todas permeiam aí a mente humana e angustiam. Quando a doutora Fernanda fala pra gente dos sentimentos, quais são os sentimentos mais comuns que você vê após uma traição ou antes de descobrir uma traição? Porque isso é bastante frequente, né? E chama muita atenção. Quando existe uma infidelidade no casal, o indivíduo que é traído, geralmente ele pensa que só ele tá com uma ebulição de sentimentos, né? De raiva, de decepção, né? Mexeu ali na autoestima da pessoa, de frustração. Mas, na verdade, o indivíduo infiel, ou seja, o traidor, entre aspas, ele também está envolvido por uma ampla gama de sentimentos, né? De confusão, às vezes de decepção com ele mesmo, às vezes de paralisia sem saber o que fazer, ansiedade, né? Porque você sustentar também uma mentira não é fácil, a gente sabe que quem mente perde a liberdade de ser espontânea, então a relação fica travada, fica truncada. Então esses sentimentos, assim, nunca são bons sentimentos, né? Então quando é revelada a traição, os sentimentos eles são complexos e eles precisam ser olhados, né? Porque a relação ela pode entrar num eixo de destrutividade muito perigosa para o casal e para a família como um todo, né? Envolve outras pessoas também. Malagueta, e nós temos algumas perguntas dos telespectadores sobre isso? Sim, pessoal, nós temos algumas perguntas nesse quadro. Alguns telespectadores enviaram perguntas e também SOS, né? Por favor, nos ajude. Pergunta de Fátima Araújo. Ela perguntou: quem trai mais, homem ou mulher? E aí? Interessante. Há controvérsias, né? Mas assim, essa questão é uma questão que as pessoas ficam muito curiosas a respeito, né? Existem diversas pesquisas sobre o tema no Brasil e fora daqui. As estatísticas, elas são variadas, né? Entre homens e mulheres, porque isso depende de um contexto cultural, de uma região, etc. Mas é claro que em todas elas existe um fator comum, um denominador comum, de uma porcentagem maior de homens que traem, né? Mas também existe uma porcentagem significativa de mulheres que traem. Então, assim, eu acho que a traição, ela é um fenômeno humano, né? É claro que a gente tem que considerar as questões culturais, né? A questão da traição ser mais permitida ao homem ou perdoada, né? Por uma questão mesmo de gênero e uma questão cultural, né? E algumas questões também biológicas, mas a gente entra muito com essa emancipação feminina, né? Com o empoderamento feminino, a gente sabe, e com a relação diferente com a sexualidade, a gente sabe que esses números também têm mudado, né? Curiosidade sexual, ou colocar em prática alguns desejos, enfim. Ela é comum ao ser humano, né? Mas as estatísticas nos dizem que o homem trai mais, né? E as questões também, a mulher também, na verdade, ela consegue disfarçar melhor a traição e perceber melhor a traição. E aí por uma questão de gênero também, né? Nós somos treinadas a um olhar e a gente às vezes percebe mais. Então é um dado que também pode ser, a gente precisa pensar que nem todas as pessoas vão declarar, né? Porque é um tema tabu, na verdade. Nós fizemos uma enquete pelo Instagram, isso que você falou, até teve uma anônima, né? Não sei se é homem ou se é mulher, mas comentou que as mulheres traem tanto quanto os homens. Eu mesmo já traí diversas vezes o meu marido, acontece que eu sou muito mais esperta que ele. Então, né, isso que você falou, que às vezes a mulher, ela tem essa... costumo dizer que muitos homens deixam as pistas muito claras, né? Então eles são mais pegos, mas por isso que pode ser também que seja mais falando que homem trai mais que mulher, é porque homem deixa as pistas. A gente tem que olhar esse viés, né? Então assim, a gente tem que considerar tudo isso quando a gente vai fazer essa estatística se homem ou mulher trai mais, né? Com certeza a gente precisa verificar, até porque as consequências de uma traição, via de regra, ainda hoje na nossa cultura monogâmica, na nossa cultura heterossexual, né? Assim, ela é uma questão
que traz mais consequências negativas para o feminino. Infelizmente, né, ela é mais perdoada aos homens, é como se fosse algo natural. Então é claro que a mulher, se aquilo vai trazer uma consequência negativa, ela vai tomar mais cuidado. Né? E o homem relaxa mais porque é quase como se fosse algo natural. Né? Eu queria dizer heteronormativa, né? Não heterossexual. Como Eu só quero reforçar que até nisso as mulheres são mais inteligentes que os homens, Fernanda. Até nisso. Aí eu vou concordar com você. Hei de concordar. E estatisticamente a gente sabe também que quando os homens traem, eles tendem a buscar mais sexo. E quando as mulheres traem, elas tendem a buscar mais sentimentos. Você nota isso de forma frequente no consultório? Eu noto isso de forma frequente no consultório, sim. Né? Eu não considero que isso seja um mito, eu acho que isso é uma questão cultural mesmo. Muitas vezes a mulher, quando ela se abre para a infidelidade, muitas vezes, não é sempre, né? Na verdade, a relação, ela está sentindo uma carência de afeição, de afetos, e aí ela vai buscar essa atenção num outro relacionamento. Já o homem, ele vai muitas vezes pela experiência sexual mesmo, né? Por uma vivência de uma sexualidade diferente, que às vezes a parceira não topa. Então são outras questões que motivam. É claro que existem exceções, né? Nós estamos falando de maneira geral. Então, essa carência afetiva pode levar a mulher a sentir o desligamento do parceiro, né? Sentir uma solidão ali a dois e receber a atenção ou o galanteio de uma outra pessoa, e isso pode levar ela a ir às vias de fato, né? E, na verdade, o homem, né, ele pode buscar a traição, sim, como uma forma de ter o sexo, na verdade. Um entretenimento, digamos assim. Ter o sexo. Diz que a mulher precisa de um motivo, né, para ter sexo. Diz que o homem precisa de um lugar. Então, tem essa piadinha aí, mas na verdade faz sentido culturalmente, né? Não que seja o melhor para o relacionamento de nenhuma das partes. Doutora Fernanda, e você tem notado com frequência as pessoas que querem reconstruir o casamento? Eu falo reconstruir porque a traição ou a infidelidade, para nós terapeutas de casal, ela é entendida como uma crise muito válida, né? E como que as pessoas têm te procurado para reconstruir esse casamento ou esse relacionamento após a infidelidade? Sim, existe o mito, né, de que após uma traição, uma quebra naquele contrato, de que, então a relação acabou. Eu costumo dizer assim, que bom que essa relação que levou a essa infidelidade acabou e que a gente vai poder construir uma nova. Claro que considerando toda a história do casal, né? Então é possível essa reconstrução. Então, muitas vezes, né, a infidelidade não é que a gente está responsabilizando a outra parte pelo ato da decisão, né, pela decisão de trair, mas a infidelidade, ela faz parte, né, de um sistema. Então, ambos são corresponsáveis pelo como está o casal, por quais cuidados existem nesse casal. E a traição, muitas vezes, pode ser um grito de alerta, que as coisas não andam bem, que essa comunicação está falha, né, que ambas as partes podem estar em sofrimento e que, quando há dia de tensão, a gente sabe que explode no triângulo. Né? Não é a melhor forma de resolver um conflito, que envolve muitas dores, mas claro que é possível reconstruir, desde que ambos queiram também, né? E queiram movimentar e queiram se esforçar. O amor não vem de graça, né? O amor, ele precisa de esforço, o relacionamento estável, ele precisa de um investimento, né? As pessoas tendem a achar que aquilo é natural. Não, nós somos apaixonados e a não investir ou dedicar a relação. E aí as coisas podem ser bem destrutivas para o casamento. Entendi. Malagueta, nós temos alguma pergunta sobre isso? Temos uma pergunta anônima também. Meu marido me traiu. Eu tenho filhos e temos muitos anos de casado. Eu não consigo perdoá-lo, mas também não quero deixar o casamento. O que eu faço? É difícil, né? Mas assim, eu penso que a pessoa tem que investigar realmente, né? Ela precisa olhar quais as razões ela tem para se manter no casamento, né? Por que ela quer manter? Eu acho que filhos, patrimônio, claro que tudo isso vai pesar, mas não pode ser o motivo principal, né? Porque assim, diante de uma traição, a gente tem dois caminhos, né? Ou romper ou seguir com a relação. Todos os dois caminhos, eles vão exigir muito esforço, né? É um processo, né? Porque a gente às vezes pensa assim, não, ok, então a gente separa e fica tudo bem, não é assim, né? Então a separação, ela envolve um esforço e o se manter junto também. Então essa pessoa, ela tem que investigar quais as razões ela teria para manter esse relacionamento, se o parceiro quer, e aí eles fazerem um novo pacto.
né? Começarem a investigar o que estava disfuncional, o que não estava legal na relação que pode ter eclodido aí nessa traição. E aí, a partir disso, nesse novo contrato, eles podem se restabelecer e sim serem felizes, né? Mas isso depende do ato de vontade dos dois e de um esforço. E para separar também, né? Então, assim, eu acho que fica numa sinuca de bico ali, fica meio sem saída. De todo jeito será difícil, né? Não existe um caminho mais fácil ou um caminho correto. Isso é muito individual, as pessoas julgam muito, né? E tudo com ônus e bônus, não é, Fernanda? Tudo tem ônus e bônus. Ótimo. Né? Queremos agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje no nosso programa, no nosso quadro Cadeira Elétrica, tá? Eu acho que foi extremamente esclarecedor a forma que você coloca. E agradecer pelo carinho, pela disponibilidade, pela amizade de estar aqui conosco hoje no nosso programa, nos dando essa força. Eu que agradeço, para mim foi um prazer. E, doutora Fernanda, nós tivemos muitas outras perguntas a respeito de outros tipos de traição, que seriam aquelas traições não concretizadas, traições virtuais, traição até de relacionamentos mesmo. E eu gostaria de fazer esse convite para te chamar no próximo programa para estar falando sobre esse outro tipo de traição. Com certeza esse é um tema muito polêmico, né? É um tema que eu acho que quem nunca traiu, né, pode vir essa vontade de trair, ou então já sofreu por traição ou medo de traição. E tem muita coisa para falar sobre esse tema, então gostaria de te convidar para participar conosco no nosso próximo programa. Aceito o convite, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Muito obrigado. Bem, pessoal, e agora nós vamos para o intervalo e voltamos com as dicas rapidinhas, né? Voltadas mais para esse tema de traição. E como vocês podem perceber, a Gisele não apareceu no nosso programa de hoje, mas nós não vamos aceitar isso, então eu vim aqui invadir a loja dela. Gente, ela tem uma loja linda, que é santíssima, que é uma loja de lingerie, de produtos eróticos, então vem comigo porque ela tem sim que aparecer nesse programa. Vamos lá. E cadê a mulher mais poderosa de Goiânia, gente? Você acha que você vai fugir da gente, né, Gisele? Gi, viemos aqui invadir sua loja, porque você faz parte do nosso programa, então você tem que aparecer no nosso programa. E que loja linda! Caramba! Tem muito linda. Um pouco aqui. E o que mais que você vende aqui? Qual que é a maior procura aqui das meninas? As meninas geralmente procuram peças mais sensuais, e essas peças geralmente é para agradar o parceiro. Então a gente faz uma produção bem bacana, na qual ela vai se sentir bem vestida e mais confiante. Então são peças ali mais do dia a dia? Seria isso? Ou não? Não, dia a dia não. Peças mais bem trabalhadas, mais elaboradas, uma camisola mais bonita, uma lingerie diferente. Porque aqui na loja, eu falo que meu cargo-chefe aqui são peças diferentes. Nada mais do mesmo. Eu sempre busco peças diferentes. Então, Gisele, deixa eu ver se eu entendi. Você vende mais essas peças mais sexys, mas com conforto, é isso? Tem que ser sexy e confortável. Isso, eu gosto de pegar o que há de melhor do mercado. Então, eu separo as peças diferentes, que é uma lingerie bem confortável, porém sensual. Então, você vai estar bonita para o dia a dia. E também, né, as meninas já procuram aquelas mais para aquela noite picante, aniversário de casamento. Então, é bom ela ousar mais, porém se sentindo confortável. E você pode mostrar alguma aqui pra gente ter noção? Diferente. Linda, linda, Olha linda. Esse detalhe das costas dela. Olha essa alça, gente. Muito sexy. Então eu gosto de ousar nos detalhes. Essas peças aqui, ela valoriza o corpo da mulher e deixa ela bem sensual. Olha esse detalhe, tá vendo? É diferente. Porque, gente, vamos falar sério. Aquela coisa de mais do mesmo, ninguém merece. Então vamos fazer algo diferente, vamos fazer as meninas ousarem um pouquinho mais. Os maridões agradecem depois. Olha aqui. E, Gi, me responda, o que uma lingerie bonita pode modificar na vida de uma mulher? O que pode acrescentar? O porquê da importância de usar uma lingerie bonita? Essa pergunta é bem bacana. Eu vou falar para vocês o porquê. A mulher, primeira peça de roupa que ela vai usar vai ser a lingerie. Então eu falo que a lingerie, ela costuma determinar o que você está sentindo no seu dia, o que está passando aqui dentro. Então, se você vai usar uma peça dessa aqui, por exemplo, você está bem com você mesmo. Agora, quando a mulher já começa a relaxar na parte mais íntima dela,
ela vai esquecer, ela vai perder aquela identidade feminina, aquela coisa de sedução, ela vai perder isso com o tempo. Então ela vai deixando de usar essas peças aqui para usar já aquelas mais altas, a alça do sutiã começa a estourar, ela não começa a ligar. Aí o marido começa a questionar, só que o marido não fala, né? Que o bacana seria se ele desse sempre um presente igual este, um presente diferente, que aí ela vai se sentir desejada sempre, porque ela vai notar que ele percebe o que ela está usando. Porque a lingerie, ela é a primeira peça que a mulher veste, então ela vai falar como você está no seu dia a dia. Nossa, e eu acho interessante, eu tenho um ditado que eu digo que nós temos uma autoestima vaginal. A calcinha que você usa fala muito da familiarização, né? Se você tá brigada com a sua Mary Jane, se você tá fazendo as pazes com ela, então joga essas calcinhas feias fora, né? Cara, a minha tá em paz todos os dias, vocês não têm noção. Que bom, o maridão agradece. Gente, vamos dar uma olhadinha mais na loja, vamos conhecer o que tem mais aqui? E a santa dica de hoje vai para as meninas casadas. Não, serve também para quem tá pegando, porque olha só. As meninas têm me reclamado bastante que os maridos têm preguiça de fazer as preliminares. Qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Esse produto aqui, DJ, o que ele faz? Milagre. Ele vai vibrar, pulsar, contrair, esquentar, esfriar. Cara, imagina tudo isso durante meia hora. Gente, vocês não têm noção. Sabe aquele momento em que o boy tá lá louco, querendo, morrendo de vontade? Ele já chega e pá. Então, na hora que você vê que ele tá animadinho, você corre lá no banheiro e passa esse produto aqui. Gente, o produto vai ficar agindo durante meia hora. Quem usou, eu vou até pedir para as meninas colocarem até um comentário embaixo. Quem que usou esse produto aqui não deu resultado? Não existe. Esse daqui, quando as meninas passam, gente, é loucura durante meia hora. Não é à toa que o nome dele chama DJ Clit, então ele vai direto no ponto. Então essa dica aqui vai para as meninas que são casadas ou então que tem o crush preguiçoso, porque as preliminares é tudo. Então para quem tem preguiça de fazer as preliminares, amiga, leva isso aqui para casa. Vocês vão me agradecer mais tarde e o boy também. Estamos aqui hoje com a ilustríssima presença da Rafaela Santos. Gente, Rafaela Santos é uma sexóloga cristã. Pensa no tanto que esse trem é bom. E hoje o tema é sobre traição. E eu queria que você pudesse falar pra gente, Rafaela, se nesse meio cristão, se também há traição, como que é esse tema aí levado na igreja? Bom, é um prazer estar aqui, tá, Raquel? Te admiro demais. E falar sobre traição no público cristão não é diferente. Com certeza tem traição. A gente lida com esse assunto muito mais camuflado, né? Porque as pessoas têm vergonha de se manifestar. Mas eu vejo, eu lido com os casais no coach, no atendimento, Raquel, que a traição é um sinal, né? Um sinal de alerta de que os casais, eles estão casados, vivendo na mesma casa, mas eles já se perderam, né? Eles já estão separados emocionalmente e eles precisam voltar realmente. Eles falam dos filhos, de finanças, de trabalho, da igreja, mas eles, de marido e mulher, eles já se esqueceram, né? Então, por mais que a gente serve a Deus, por mais que a gente é cristão, mas a gente tem desejos sexuais, né? Assim como a gente tem fome, sede, a gente tem desejo sexual também. E o conhecimento, eu acredito que é o que liberta, é o que transforma. Muitos cristãos vão para a igreja, estão debaixo de uma religiosidade onde nada pode. Antes podia tudo, agora não pode nada. E na verdade não é assim, né? O Senhor criou o sexo para a gente desfrutar dentro do casamento, tendo prazer, né, para os dois. Então é realmente para desfrutar, sendo feliz, pleno e tendo muitos orgasmos dentro do casamento. E sobre esse tema de traição, geralmente quando ocorre uma traição, como é tratado na igreja? Qual é o procedimento? Bom, quando chega, ou eles se resolvem por si só, né? Ou decidem separar, ou decidem perdoar. Mas é importante procurar uma ajuda, né? Tanto com o seu pastor ou até com o psicólogo, né? Porque por mais que houve uma traição, a ferida ela ainda fica, né? E a pessoa, principalmente quando é a mulher que é traída,
né? Ela pensa como que ele fez isso comigo, como que ele pôde jogar fora anos, né? Todos esses anos do nosso casamento, não pensou. Na verdade, foram minutos de prazer que ele se deixou levar pelo desejo mesmo. E quando ele resolve, então os dois conversam e decidem que eles querem reconquistar um ao outro, né? É um trabalho de reconectar esse casal novamente, né? Então, quando eles decidem juntos, olha, o amor fala mais alto e eles então falam, olha, se houve traição é porque em alguma parte a gente deixou a desejar, então vamos mudar, vamos seguir em frente agora junto. Tem que ter um propósito de realmente de querer seguir até o final. Simplesmente por conta de filho, por conta de trabalho, porque o que a igreja vai pensar, isso não vai manter um casamento. Vai chegar lá na frente e vai acontecer outras coisas, né? Então, eles decidem, eles se perdoam. É um tratamento, Raquel, é algo que a gente precisa trabalhar mesmo, porque eu falo, perdoou, não é que você tem amnésia, perdoei hoje, amanhã eu esqueci, claro que não. Essa ferida, e o Senhor pode sim tratar, mas a pessoa tem que querer. Quando ela decide, né, decide respeitar, pedir que o Senhor cure e, claro, o marido e a mulher cumprir com as suas obrigações, né? Porque não adianta nada, o Senhor vem, tá perdoado, cura tudo, mas a mulher ou o marido não fazem o seu papel dentro do casamento. Isso é muito interessante. A traição, ela poderia ser uma oportunidade para fazer diferente. É lógico. Né? Poderia sim ser uma oportunidade de dizer, opa, é um sinal mesmo, é um sinal vermelho, né? Que você decide, posso continuar, para continuar eu preciso mudar, ou então eu paro por aqui. Tá? Muito bom. E fica o alerta, né, gente? Não quer dizer que é cristão que deixa de ser ser humano. Lógico. Então, o erro tá ali para todo mundo, né? Assim, todo mundo pode... todo mundo tá sujeito a cometer esse erro. E o interessante é buscar ajuda, resolver... É verdade. Eu brinco assim, que desejo sexual, na verdade o desejo, Raquel, quando você sai na rua e alguém fecha ali o seu carro, te xinga, o seu desejo é de matar. O que você faz? Você não mata, né? Porque você tem um domínio próprio. Traição, todo mundo em algum momento na sua vida já pensou em trair. E você faz o quê? Ou você vai lá e cede ao seu desejo, ou você simplesmente tem o domínio próprio de falar, não vou. Então, não é porque é um cristão que ficou cego. Homem é homem, tem desejos sexuais, sendo crente ou não. Mulher também tem desejos sexuais. E eles precisam entender que o Senhor criou corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que suprir tanto o nosso corpo, como nossa alma, como o nosso espírito. E suprindo o corpo é de que forma? Com a vida sexual plena, feliz e com prazer. Olha só, adorei. Rafa, muito obrigada. Gente, eu vou convidar a Rafa para um programa só sobre sexualidade cristã. Que tal, Rafa? Pode convidar. Pode convidar? Uma edição sexo cristão, né? Sexualidade cristã. Tem muita coisa para falar nesse assunto, né, Rafa? Muito. Falar sobre os vícios sexuais, sobre a pornografia, né? Muitos casais sofrem com esse problema de pornografia, sobre a religiosidade, sobre tudo é pecado, tudo não pode. Então tem muito assunto para um programa todo. É isso aí, pessoal. Estamos aí com a opinião da Rafaela. Rafaela é sexóloga cristã. Como seria a traição, como a traição é tratada nesse ambiente cristão. E voltamos ao nosso programa Entre Quatro Paredes. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Netflix fez com que hoje quase não se encontre mais lojas de vídeo e bem menos pessoas vão ao cinema. Booking coloca em xeque as agências de turismo. Google inutilizou as páginas amarelas. Airbnb aterroriza os donos de hotéis. O WhatsApp é uma ameaça para as operadoras de telefone fixo e celular. As redes sociais para os meios de comunicação. Uber para os taxistas. A OLX está acabando com os anúncios dos classificados. A Tecnoseg, com a portaria remota, transformou o sistema de portaria convencional. Quanto tempo você acredita que durará o seu emprego em sua forma atual?
Você está assistindo TV Metrópole. E voltamos ao nosso último bloco com as rapidinhas, que vão ser bem rapidinhas hoje. Pessoal, eu queria dar rapidinha pra você que tem desejos sexuais e fetiches que às vezes não consegue falar ali pro seu parceiro. E isso pode ser um grande motivo de traição, de realizar os seus fetiches e desejos com outra pessoa porque você não consegue falar pro parceiro. Esse é um jogo que vocês vão fazer. Vocês colocam num potinho todos os desejos que vocês têm. Eu gostaria de fazer sexo anal, gostaria de fazer sexo no carro, queria fazer sexo no trabalho. E você coloca isso tudo nesse potinho e uma vez na semana ou uma vez no mês é o dia de abrir a caixa secreta. Então você tira ali do potinho e vocês vão discutir como vão realizar aquele desejo. Essa é uma ótima dica, uma ótima rapidinha para você realizar suas fantasias sem ter a necessidade de buscar algo extraconjugal. E como chama essa caixa, Raquel? É a caixa dos segredos. Muito bem. A minha dica rapidinha é que quando tiver denúncia de algum tipo de infidelidade ou você estiver suspeitando de algum tipo de infidelidade, olhe para o relacionamento. Não vá olhar para o que o outro ou a outra pessoa estão fazendo. A infidelidade é uma crise que pode ser definitiva para a salvação ou não do relacionamento. Então, olhe para esse relacionamento, vê o que você deixou de fazer, o que o outro deixou de fazer, tá? O que você quer mudar, porque entenda essa possibilidade da infidelidade enquanto uma forma de cuidar desse relacionamento. E a gente sabe que o relacionamento é uma coisa muito boa de ter quando ele é gratificante. Então, essa foi a minha rapidinha de hoje. A Raquel também deu a rapidinha dela e nós agradecemos imensamente a presença de vocês aqui abaixo. Siga nas nossas redes sociais, o programa Entre Quatro Paredes, assista também pelo YouTube e nas nossas redes sociais. Se você quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, nós podemos responder você no programa. É só mandar aqui pelo WhatsApp e nos vemos no próximo programa. Lembrando que o próximo programa é ainda a continuação desse tema, né? Nós vamos falar sobre traição extras, não... O nome bonitinho e científico, Raquel, é microtraições. Microtraições. Traição virtual, traição com pornografia, tá? Aquilo que não é levado para as vias de fato. Tá? Então, assim, os outros tipos de traição. O marido que trabalha muito, a esposa que trabalha muito, a mulher que fica demais no Instagram, tá? Isso pode ser entendido como microtraições. No nosso próximo programa, sejam bem-vindos. Rodrigo, muito obrigada. Né? Esse tema tá triste hoje, gente. A gente tá meio broxado hoje Não aqui, tá? né? Tá meio chué, mas é um tema muito importante. É um tema que você realmente precisa falar sobre ele, entender sobre ele. E lembre que há solução sim. Traição não é o fim, mas pode ser um recomeço. Exatamente. Obrigado. Tchau, tchau.